Capítulo 268, Chama Abissal. Tradução, do Corran Revisão, Zezin. Eu admito a derrota. Durante a quarta rodada do torneio, o oponente de Lin Ming optou por admitir diretamente a derrota. Isso já era bastante raro para os que conseguiam entrar nas finais. Mesmo que enfrentassem um dos vários discípulos diretos e soubessem perfeitamente que nunca ganhariam, eles ainda batalhavam simbolicamente. Muitos dos discípulos apenas vieram experimentar a força dos discípulos diretos e trocar golpes com eles. Quanto a Lin Ming, ele poderia ter sido descrito como um completo desconhecido antes da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Por isso, não existiam muitas pessoas interessadas em trocar golpes com ele e finalmente, acabar mostrando tudo. Lin Ming ganhou com facilidade. Depois, chegou a hora de Fang Qi pisar na arena. Fang Qi finalmente acabou com sua má sorte, ele conseguiu enfrentar um discípulo que não era muito forte ou muito fraco e ele acabou ganhando através de uma superioridade incontestável. Fang Qi terminou a partida na maior velocidade que conseguiu. Era como se ele estivesse tentando usar esse método para anunciar ao público que ele não era fraco, era apenas que sua sorte era ruim e ele encontrou dois companheiros anormais. À medida que as partidas continuavam um de cada vez, eles eram partidas desiguais ou os dois competidores eram relativamente fracos, então não havia muita expectativa no público. Parecia que a quarta rodada terminaria com a ocorrência de grandes ondas, mas no último jogo, havia um jogo relativamente chocante que foi anunciado, o Yanlu contra Mugujirong. Até agora, estes dois tinham conquistado vitórias absolutas. Anielu era o discípulo direto da facção de refinadores, mas Mugujirong estava classificado em segundo lugar na facção de marionetes. Esta era uma batalha entre um discípulo direto e um discípulo que estava classificado em 2 graus lugar e, no entanto, o público favoreceu Mugujirong. Embora o Yanlu fosse um discípulo direto, a facção da matriz e a facção de refinadores sempre foram as duas facções com o potencial para o combate mais fraco. Isso ocorria porque uma pessoa tinha tempo e energia limitados e os discípulos dessas facções tinham que investir uma quantidade excessiva de tempo e esforço para aprender habilidades de refinação e matrizes. Isso inevitavelmente afetaria sua própria força. Na opinião geral do público, o Yanlu estava no mesmo nível que Fang Qi. Em comparação, Mugujirong podia ser apenas o 2 graus discípulo, mas ele se originou da secreta e formidável facção de marionetes. Com apenas Mugubuyu na frente dele, a força deste Mugujirong também tinha de ser anormalmente forte. Esta partida teve uma aposta separada na casa do jogo. As chances de Yanlu foram 1,3, mas Mugujirong eram de 1,4. Desde o início da partida, Mugujirong trouxe 3 marionetes. 2 deles eram marionetes feitas de cadáveres e a última era uma marionete mecânica criada a partir de materiais. À medida que as 3 marionetes atacaram juntos, Anielu rapidamente se viu cercado e em perigo. Mugujirong sorriu com uma estranha risada jejeje. Embora ainda não tivesse atingido o limite de integração da essência, ele ainda era mais do que suficiente para lidar com um discípulo da facção de refinadores. Dentro de vários movimentos, o Yanlu foi forçado a um beco sem saída. Jeje, a facção de refinadores é tão fraca. Você nem pode me confrontar, mas você acha que pode lutar contra o meu irmão aprendiz sênior. Deixe-me guiá-lo ao seu caminho. Papá. Os 4 braços da marionete mecânica tiraram facas longas e brilhantes. Mas as outras 2 marionetes de cadáveres também começaram a revolver a verdadeira essência em seus corpos, eles estavam planejando atacar o Yanlu de 3 ângulos diferentes. Esta era uma verdadeira situação de vida ou morte. Neste momento crítico, as pupilas de Yanlu brilharam com uma luz vermelha deslumbrante, era a cor do fogo. Chama abissal, explodão. Bang.
Era como se o corpo de Uianlu explodisse e as grandiosas salamandras vermelhas carmesim estivessem saindo de seu corpo, diretamente avançando em direção às 3 marionetes. Uma onda de calor torturante surgiu e as 3 marionetes foram emergidas. As 2 marionetes de cadáveres foram transformadas instantaneamente em carvão e a última marionete mecânica ficou metade queimada pelo fogo. Mesmo os azulejos de pedra debaixo de Anielu derreterão, transformando-se em magma. Mugujirong ficou chocado, como isso era possível. Mesmo a uma distância de mais de 100 metros ele ainda podia sentir aquela onda de calor intensa. Não era diferente de um enorme tsunami, que flui sem fim. Ele não duvidava que, se ele não tivesse emitido a sua verdadeira essência para proteger seu corpo, então mesmo suas roupas teriam sido queimadas instantaneamente. Que tipo de fogo era esse? Isso era, uma essência da chama. Mesmo uma essência de chama normal não teria um poder tão incrível, só poderia ser, uma essência da chama de alta qualidade. Anielu era mero artista de marcial no nível de pico do período de condensação de pulso, era realmente capaz de absorver uma essência da chama de alto grau. Neste momento, o público que assistia à partida estava atordoado, existiam muitos deles que tinham uma ótima compreensão das essências da chama. Céus! Chama abissal. Uma essência da chama de grau humano de nível médio. Também é a mais alta entre todas as essências da chama de grau humano de nível médio. É preciso estar pelo menos no nível de pico do reino Outian para absorver tal essência da chama. Como Uianlu conseguiu absorver isso? Enquanto os discípulos do Vale dos Sete Mistérios discutiam isso, os olhos dos discípulos da facção de refinadores estavam particularmente vermelhos sangue. A essência da chama era algo que desejavam em todos os sonhos. Por um lado, uma essência da chama de grau humano de nível médio, mesmo uma essência da chama grau humano de nível baixo era algo que só poderiam esperar em vão. Não o invejem, invejá-lo é inútil. O pai de Uianlu é o soberano da facção dos refinadores. Esta essência da chama de grau humano de nível médio foi refinada no corpo de Uianlu pelo soberano da facção dos refinadores usando algum tipo de técnica especial. Por exemplo, se ele tivesse deixado Uianlu suprimir a essência da chama com antecedência mergulhando nas águas glaciais congeladas das nascentes divinas e depois descansasse em uma cama de jade polar. Se ele tivesse essas coisas, ele poderia absorver a essência da chama com apenas um cultivo no nível inicial do reino Outian. Embora Uianlu esteja apenas no nível de pico do período de condensação de pulso, seu talento é bastante surpreendente. Ele tem uma compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo de 6 graus grau, o limite de cultivo de estar no nível inicial do reino Outian não é algo que pode detê-lo. Águas glaciais congeladas das nascentes divinas. Céus! Eu nunca ouvi falar de algo assim. Dizem que um frasco único custa cerca de 50 ou 60 mil pedras de verdadeira essência. No entanto, isto foi utilizado apenas para fazer com que Uianlu absorvesse as chamas abissais muitos anos antes. Este era um custo muito extravagante. Não se queixe, quem lhe disse para não ter um pai tão grande? Entretanto, novamente, o talento do irmão aprendiz sênior é simplesmente incrível. Mesmo que tivéssemos os mesmos recursos dados a nós, você acha que poderíamos fazer algo a respeito? Nós talvez já estivéssemos queimados até carvão pelas chamas abissais. Ah! Essa é uma essência da chama de grau humano de nível médio. Eu nem espero ser capaz de construir minha essência da chama vazia para a idade de 500 anos na minha vida. No futuro, ficaria contente apenas por ter uma essência de chama de grau humano de nível baixo. No grande salão da seita do Vale dos Sete Mistérios, o soberano da facção da espada sorriu quando se virou para Uianlu, o pai de Ushuan, e disse: "Velho, você realmente investiu muito desta vez." O soberano da facção da espada já sabia que Uianlu havia absorvido uma essência da chama, ele simplesmente não sabia que era a chama abismal de grau humano de nível médio.
Não mencione isso. Eu já desperdicei um ano inteiro de tempo para ajudar meu filho inútil a absorver a chama abissal. Embora o Xuan parecesse se queixar, o seu rosto estava muito sorridente. Obviamente, ele estava muito satisfeito com seu filho. Ele tinha feito tudo isso para que seu filho surpreendesse o mundo nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Embora fosse difícil chegar a um grau lugar, ele ainda conseguiria alcançar facilmente aos 5 melhores. Havia até um vislumbre de esperança para alcançar os 3 melhores. Para a facção de refinadores que normalmente era mais fraca em combate, este já era um resultado muito bom. Ouvi dizer que a verdadeira essência de atributo fogo de Elu já atingiu os 6 graus grau. O que estava pedindo era um grande ancião da facção da espada. O rosto de Uxuan estava vermelho com prazer e orgulho. Ele balançou a mão e disse, 6 graus grau de nível intermediário, longe de ser satisfatório. Ignorando o passado de sua família, o fato de Uyanlu ter conseguido absorver uma essência da chama de grau humano de nível médio no nível de pico do seu cultivo de período de condensação de pulso provou que ele tinha um talento prodigioso. Se não fosse por causa de sua fusão de 6 graus grau, então, não importa quantos recursos o Xuan investisse nele, ainda seria inútil. Na arena marcial, foi inesperadamente difícil suprimir as chamas que queimavam as marionetes. Mugujirong observou impotente enquanto sua marionete mecânica estava quase totalmente queimada. Era preciso saber que o corpo principal da marionete mecânica foi criado a partir de madeira de rumo roxo e era resistente ao fogo. Não derreteria, mesmo que fosse colocado com o magma de ferro sombrio. No entanto, ela tinha sido queimado instantaneamente pela chama abissal. Quanto ao esqueleto das marionetes, foi feito de um tesouro de grau humano de nível alto de ouro envelhecido. Mesmo a prata macia, pesada e misteriosa que foi usada para criar as articulações elásticas desapareceu. O poder desta essência da chama de grau humano de nível médio era óbvio. Isso não significava que a maioria dos tesouros de artistas marciais também seriam derretidos pela chama abissal se eles não tivessem uma proteção de verdadeira essência. Uyanlu, vou me lembrar de você. Mugujirong recuperou as peças sobrando da marionete mecânica em sua bolsa de marionetes. Ele olhou para Uyanlu com olhos parecendo um abutre. Eu reconheço que perdi essa partida. Mas da próxima vez, irei lhe devolver tudo o que você me fez pagar, além dos juros. As grossas sobrancelhas de Uyanlu cruzaram-se. Ele disse friamente, você ainda age de maneira tão triste, mesmo que você perdeu. Quem você pensa que é? Mugujirong resmungou friamente e depois se virou para deixar a arena. Antes que Uyanlu pudesse dizer qualquer coisa, de repente descobriu que Muguboyu o olhava fixamente do lado da arena marcial. Seu par de olhos claros eram apenas como uma cobra venenosa olhando sua presa. Anielu sentiu como se uma brisa relaxante tocar o seu corpo. Mas sabendo que ele tinha a chama abissal, ele não tinha medo de Muguboyu por muito tempo. Que outros truques ele poderia utilizar uma vez que todas as suas marionetes forem queimadas? Pensando nisso, Anielu recuperou sua confiança e olhou para Muguboyu sem medo. A facção de marionetes odiava mostrar fraqueza. Agora que Uyanlu havia arruinado as 3 marionetes de Mugujirong, assim, reduziu muito a força de combate dele, Muguboyu certamente esperaria vingar essa perda. Vencedor, Uyanlu. À medida que o ancião árbitro fez seu anúncio, o público ressoou com saudações vibrantes. Embora muitos dos discípulos da facção dos refinadores ainda tivessem alguns pensamentos invejosos, eles reconheceram o talento de Uyanlu e foram sinceramente convencidos por ele. Como Uyanlu era o discípulo direto da facção de refinadores e também havia derrotado um inimigo poderoso, isso certamente valia a pena torcer. A facção de refinadores costumava estar no lado perdedor e, desta vez, eles criaram uma cena tão magnífica, como eles não poderiam se orgulhar e exaltar. Estamos realmente vendo cenas tão fantásticas nessas finais.
Antes disso, Muguboyu e Lin Ming criaram essas cenas e agora desta vez é a vez no torneio foi a facção dos refinadores. Ah! Agora que o irmão aprendiz Sênior Wu tem uma essência da chama grau humano de nível médio, ele podia parar Lin Ming, Wan Xiaojie e Qin Vuxin. Embora, eu não sei como ele comparará com alguém como Muguboyu ou Jiang Baoyun. Mesmo que ele não seja páreo, isso significa que ele ainda está garantido para alcançar os 5 melhores, ou ele pode até mesmo lutar pelos 3 melhores. Desta vez, nossa facção de refinadores realmente ganhará alguma reputação. Na área de espera do concorrente, Lin Ming acariciou seu queixo, ele não esperava que o Yanlu realmente exibisse uma essência da chama de grau humano de nível médio e que causasse uma grande agitação. Parece que uma essência da chama e alma do trovão são muito mais valiosas e preciosas do que eu assumi pela primeira vez. Se eu me lembro corretamente, Muqianil disse que o dragão roxo de inundação do trovão divino era de grau terra de nível baixo. Felizmente, Mukingong chegou à seita do Vale dos Sete Mistérios, caso contrário, temo que não seja capaz de exibir o dragão roxo de inundação do trovão divino. Agora que eu tenho o apoio de Mukingong, posso usar qualquer habilidade que eu deseje. Quanto mais eu mostrando, mais recursos eu poderei obter. Como Lin Ming estava pensando nisso, ele de repente ouviu o árbitro anunciar, 6ª rodada, primeira partida. Lin Ming contra Jiang Langeno. Jiang Langeno. Lin Ming ficou completamente surpreso. Ele não achou que ele iria encontrar Jiang Langeno tão cedo.